agregando os outros personagens. Porque primeiro era uma sketchzinha e eram os dois. Aí Isso. quando vão fazer a turma toda. Exato, foi tomando uma dimensão muito grande. Que na verdade nem ele esperava. Mas sempre foi pensado pra criança ou era uma coisa pra adulto antes? Como que era? Então, eu conversei com o pessoal do Grupo X-Espírita em relação a isso. Sei. O que acontece é assim, é voltado para o público mais infantil. No entanto, só que eles falavam, a gente não quer transparecer que nós somos crianças. Nós somos adultos fazendo papel de criança, né? No entanto, tem um viés muito social, Chaves, se você ver. Tem muitas coisas ali em relação a texto, as falas dos personagens, ou os próprios personagens. Adulto vai entender. Exatamente. Isso, como cara. diz o Rodrigo Marques lá, né, do stand-up, ele falou assim, eu assisto Chaves desde que era criança e a cada fase da minha vida eu entendo a piada de um jeito. Exato. Então quando eu era criança eu entendia de um jeito, quando eu fiquei adolescente a mesma piada eu entendi de um jeito e adulto eu entendo de outro. Então ele vai meio que... ele tem não um duplo sentido, mas uma ideia, uma camada bem abrangente, sabe assim? Então isso é bem interessante. Então, tem algum exemplo assim que vocês possam lembrar de cabeça de que você é criança, você vai entender de um jeito e você é adulto, você vai ter outra leitura? Puta, eu tenho muito forte na minha cabeça, até que eu tenho esse quadro, que é quando o Chaves divide o lanche com o Seu Madruga. Que eles estavam com fome e tal, e o Kiko geralmente tem mais dinheiro e não divide, então os dois sentam numa escada e eles começam a dividir ali o lanche um com o outro. Não vai passar fome, tá aqui e tal, né? Quando você é criança, você é inocente, você vê aquilo como eu via com 10 anos. Pra mim, legal, olha, eles estão dividindo. Cara, depois que eu comecei a ver isso como adulto, eu falei, cara, olha a mensagem é muito foda. Tipo, quem não tem nada... ou quase nada e tá dividindo. Vai lá e divide, exatamente. É a mesma história que quando o Chaves chegou na vila, ele chega, né? O Seu Madruga tá batendo foto da Chiquinha, a história é essa. E ele fala, a primeira coisa que o Chaves fala, o Seu Madruga pergunta, menino, sai daí, o que você tem? Então ele fala, eu tenho fome. E o Seu Madruga, porque impactado de um jeito... A primeira frase que ele fala, eu tenho fome. Cara, lá quando você vê como criança, você não dá muita atenção. Depois você vê a cara, a feição dele, você fala, putz... Aí o Seu Madruga engole o choro, né? Ele, a trilha triste, né? Trilha. Então tem umas mensagens lá que aí eu acho que tem muito mérito do Roberto, claro, por escrever, porque ele escreve muito bem. No entanto, os atores que ali estavam também, para desempenhar o papel, entregavam muito, cara. É que nem aquela frase lá, a vingança nunca é plena, matar alma envenena. Pra você entender isso quando criança, você não entende, é uma frase engraçada. É uma frase engraçada que rima, né? Aí depois você vai crescendo e você fala assim, pô, é profundo. Faz sentido isso, pra caramba. É muito profundo. Eu tô usando uma frase do Chaves pra minha vida. Exatamente. E tem uma fase assim, pra quem assistia muito Chaves, que nem o pessoal falou, tem uma fase que eu assisti, que você começa a repetir muito as frases do que eles falam. Então eu lembro de amigos assim conversando, falando as frases, sabe assim? Vai falar alguma coisa, aí repete o mesmo bordão, sabe? Isso quando era perfeito. Uma época que era insuportável, cara. Todo mundo falava a mesma coisa. Cara, lá no ABC era uma... Você é da onde? Sou do ABC também, lá direto. Sou do bairro Assunção. Conheço, eu sou de Mauá. Mauá, meus avós são de lá. Sou de Mauá, então... E morei em Diadema também. Morou em Diadema? Diadema, você não tem ideia, é um lugar bem zoado. O Chaves ia chegar lá e falar, nossa, que é zoado, hein? O Chaves chegaria e falar, que passa. É tão zoado que na festa junina o pessoal pinta o dente de branco lá. De branco? De branco. Essa ele talvez não entenda, porque não. É do Brasil aqui. É do ponto brasileiro. É porque na festa junina a gente pinta o dente de preto, né? Só que lá a galera já tem os dentes de preto, tem que pintar de branco. Aí explicando a piada. Mas eu lembro que lá no México eu fui fazer uma piadinha lá com os caras lá, que eu pedi um negócio lá, aí eu falei, o que foi que eu falei? Aí o cara cagou pra mim. Não entendeu nada. Mas então, mas você falou disso do México, isso é engraçado, que eu falei pra você que ficou no passado, que nem o Sarro, ele falou que ele tava lá com o Rafael Portugal no restaurante. Lá no México? Lá no México, eles foram fazer um negócio lá de trabalho, e eles falaram que viu escrito assim, meseiro. Aí eles lembraram do episódio do restaurante, né? Aí eles foram falar a piada pro pessoal que tava ali, né? O garçom, não sei o que, o pessoal... Ninguém sabe, então... Sabe, não entraram, que nem você falou, explicando a piada. Explicando a piada. E como é que é? O que foi que eu disse? Ele fala, pô, o pessoal não entendeu. O cara só ficou puto comigo. Mais um brasileiro. Se você quer criar um canal de YouTube sem aparecer como este, ter sucesso e melhor, receber em dólar, descubra como é possível criar um canal de sucesso no YouTube com treinamento YouTube sem aparecer do Peter Jordan. Basta clicar no primeiro link da descrição deste vídeo e aproveite, pois o treinamento está em promoção, custando apenas 12 vezes de R$ 29.